Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal da Terra. E a bomba chegou em Brasília. Daniel Vorcaro assinou um acordo de confidencialidade com a PGR e a Polícia Federal. O ato representa o primeiro passo para o acerto da delação premiada, junto aí do ex-banqueiro, então com a Procuradoria-Geral da República e também a Polícia Federal. Ou seja, é um acordo para que tanto ele quanto os órgãos citados, PF e PGR, se mantenham em silêncio, porque a partir de agora começa-se então a fase em que o Daniel Vorcaro vai delatar. A grande dúvida que está no ar é quem e como ele irá fazer isso. A partir de agora, aqui no nosso programa, nós estaremos detalhando algumas informações que aconteceram durante a noite de ontem e pegou muita gente de surpresa. Muita gente ficou sem dormir em Brasília, no Brasil aí também, com fortes ligações com Daniel Vorcaro. Para a delação, Vorcaro é transferido à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Uma operação quase de guerra para poder levar aí o Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Isso já fazia parte do acordo que foi firmado aí com o ministro André Mendonça. O Vorcaro estava detido em um presídio de segurança máxima e acabou, fazendo parte desse acordo, levá-lo para a Superintendência da Polícia Federal. Ele não está preso mais em um presídio federal de segurança máxima e está preso aí, então, na Superintendência da Polícia Federal, justamente naquela cela em que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, a qual, antes dele ser levado a Papudinha, onde ele era hóspede da Polícia Federal. Agora, o novo hóspede dessa cela, deste quarto, é Daniel Vorcaro. E ele já está em pleno processo de delação premiada, o que chegou como uma verdadeira bomba aí em Brasília. Mais detalhes, nós estaremos reagindo aqui a uma matéria que foi exibida aí na programação da CNN Brasil. Para você ligado aqui na nossa programação, sejam bem-vindos. Esse é o nosso Jornal da Terra. Tudo o que você precisa saber para começar muito bem o seu dia. Oi, Carol, muito obrigada. Bom dia a você e a você que nos acompanha aqui no Novo Dia. Pois bem, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro fechou um acordo de confidencialidade com a PGR e com a Polícia Federal. Isso marca o início de uma colaboração premiada no caso Master. E essa transferência que ocorreu ontem à noite da Penitenciária de Segurança Máxima para a Superintendência da Polícia Federal já é um movimento também nesse sentido, no sentido desse processo. E até porque também a própria defesa já havia pedido a transferência, alegando dificuldades de acesso aos advogados no presídio de segurança máxima. A expectativa agora, Carol, é justamente de intensificação das reuniões da defesa, a estruturação dos depoimentos e a reunião de provas ali que devem ser feitas ao longo do tempo, Ao final desse processo, vai caber ao ministro André Mendonça homologar essa colaboração premiada de Daniel Vorcaro. Só que algumas fontes que foram consultadas pela CNN Brasil apontam que esse processo deve levar de 3 a 6 meses, ou seja, sendo finalizado ali no fim de junho até setembro, e isso já estaria dentro do calendário eleitoral. Nesse intervalo, Vorcaro deve elaborar os chamados anexos. Os anexos são os detalhamentos dos fatos, com os nomes, com os esquemas, e aí ele deve entregar todo esse processo, esse detalhamento à PGR e à Polícia Federal, para que elas possam, então, ali fazer toda a checagem. Esse processo também enfrenta algumas incertezas, Há uma pressão política em relação à delação nos 3 poderes, além de alguns entraves institucionais também, porque vale destacar que é a primeira vez que a PGR e a PF estão conduzindo uma delação juntas e, historicamente, são instituições
instituições que são órgãos que já disputam um certo protagonismo. E além disso, é claro, tem o peso do ano eleitoral, traz uma sensibilidade para esse caso, né, para o avanço dessas investigações do Banco Master. Mas apesar disso, alguns interlocutores no Supremo também, que foram ouvidos pela CNN Brasil, apontam que o ministro André Mendonça tem tratado esse caso como um caso primordial, ali, um caso central à sua trajetória no Supremo Tribunal Federal e não pretende ceder a pressões e não pretende também esvaziar a apuração em relação ao caso Master. Então, daqui para frente, essas reuniões devem ser intensificadas pela defesa e a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão e na expectativa também desse detalhamento que começa a ser conduzido então pela PGR e pela Polícia Federal, que fecharam esse acordo com a defesa de Daniel Vorcaro, Carol. Muito bem, então, meus queridos, e isso daqui chegou como uma verdadeira bomba atômica aí nos bastidores da política brasileira, no mundo empresarial também. Então, Daniel Vorcaro foi levado para a sede da Polícia Federal, a Superintendência em Brasília, e agora os rumores é que o homem vai entregar todo mundo. E dizem que é uma delação completa. Não tem conversa fiada, não, que o homem tá virado no Zé Teles e vai entregar todo mundo. Situação em Brasília é explosiva, tá? A gente vai trazer aqui a fala justamente da Malu Gaspar nesse sentido, tá bem? Antes, vou trazer algumas atualizações aqui para você. Vorcaro é transferido de helicóptero para a Superintendência da Polícia Federal. O Metrópolis confirmou que o fundador do Banco Master embarcou em um helicóptero na Penitenciária Federal por volta das 18 horas e 50 minutos, o que levou aproximadamente 1 hora para transferir Vorcaro e usou então um helicóptero de elite. Olha só, Centrão assusta com transferência de Vorcaro e vê delação avançada. A gente sabe que políticos do centro estão envolvidos aí firmemente também com Daniel Vorcaro e a sua rede criminosa. Nós estaremos conversando a respeito disso daqui a pouquinho. Antes, eu tenho aí a informação para trazer para você, os comentários direto lá da Globo News, com a jornalista Malu Gaspar, que está botando para quebrar em cima disso, através aí de suas colunas e também aí através de suas participações aí no Sistema Globo, tanto nas rádios como nas TVs. A Malu Gaspar tem batido firmemente e se tornando uma espécie de especialista de Banco Master. Aqui, para você que nos acompanha no YouTube, você vai acompanhar em áudio e vídeo. Eu convido você para conhecer aí o canal da Terra FM no YouTube. E para quem está comigo aqui na rádio, vai ouvir então a voz da Malu Gaspar. Vamos lá. Você resumiu bem e é exatamente essa a intenção do ministro André Mendonça. Isso foi conversado pelo ministro com o advogado do Vorcaro, José Oliveira Lima, conhecido como Juca. Assim que o Juca disse que o Vorcaro estava disposto a fazer, nas palavras dele, uma delação séria, uma delação que não vai poupar ninguém. A gente publicou isso no blog, no Jornal Globo, ontem, e hoje havia já essa expectativa de que ele fosse transferido, porque até foi um argumento dos próprios advogados. Na Papuda não haveria como ele se reunir com os advogados da forma como é preciso para que se elabore um cardápio de assuntos que ele pretende falar, das coisas que ele pretende contar, para que ele seja visitado e faça reuniões com a Polícia Federal, com os representantes do Ministério Público Federal. Então é justamente essa a intenção, é só por isso que ele está indo para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, por ordem do ministro Mendonça. Aí você pode dizer, bom, ele queria uma prisão domiciliar, conseguiu ali não é bem um privilégio, mas é uma melhora nas condições. Agora, isso tem uma contrapartida, que é fazer a delação. E a expectativa, Natuza, é de que ela seja feita em conjunto pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, no caso, a Procuradoria
Geral da República. Então, até onde se sabe, vai ser um trabalho conjunto, embora sempre haja essa discussão sobre se vai ser uma delação feita apenas pela Polícia Federal, já que a Procuradoria-Geral da República tem tido uma postura mais lenta, muitas vezes mais refratária a medidas de investigação mais enfáticas, né? Assim, até o próprio ministro André Mendonça deu uma bronca ali na Procuradoria-Geral da República por demorar a responder à ordem de prisão, ali, ao pedido de prisão da Polícia Federal dessa última vez, mas aparentemente isso está pacificado e essa delação vai ser feita em conjunto. Só um outro ponto que eu queria ressaltar antes de passar a palavra aí de volta para você, é que o José Oliveira Lima, o Juca, ele também é advogado do João Carlos Mansur, que é o dono da REAG, que, por sua vez, é a grande lavanderia aí do ecossistema Master. A REAG servia como lavanderia para outros esquemas, como a gente viu, no caso aí da operação que mirou o PCC, mas também era um instrumento muito importante do Daniel Vorcaro e do Master para distribuir dinheiro, para desviar dinheiro, para pagar propina. Então, isso indica que eles vão fazer uma delação em conjunto. O Mansur não está preso, está fora do Brasil, mas certamente vai entrar nessa negociação. Muito bem, para você acompanhando aqui a programação da Terra FM, o nosso Jornal da Terra, nós estamos por aqui ao vivo trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Aqui, a nossa comunidade tem voz. Jornal da Terra. A bomba chegou em Brasília, meus queridos, e Daniel Vorcaro vai contar tudo, pelo menos é o que estava relatando aí a jornalista Malu Gaspar, arrebentando. O dono do Master diz que vai fazer uma delação e não vai poupar ninguém. Em Brasília, o clima está desse jeito aqui, ó. Para você que está acompanhando no YouTube, nós estamos em imagens mostrando tudo para você. Centrão se assusta com transferência de Vorcaro e vê delação avançada. Daniel Vorcaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal na noite desta quinta-feira, dia 19 de março, como parte do acordo de sua delação premiada. Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá bem? Presta atenção. A intenção é até não atacar ninguém, líder partidário, nada disso. Mas o terror aí entre os políticos está mais ligado ali à questão dos partidos de centro, chamados de centrão. Mas a gente sabe muito bem que há muita coisa a ser esclarecida aí, por exemplo, pelo presidente da República, que é de um partido de esquerda. Os encontros fora da agenda, e não foi apenas um foi com Lula. Foi questionado no Palácio do Planalto e o que acontece? Não se tem registro desses encontros do Daniel Vorcaro, que não esteve só com o presidente Lula, mas também com ministros ministros de governo. Porém, o que acontece? Partidos de centro ainda estão aí assustados. Inclusive, essa semana, né, aconteceu algo muito interessante que não dá pra gente deixar passar batido. Por exemplo, Rueda, ele é presidente do Partido União Brasil, Antônio Rueda, presidente nacional. O Antônio Rueda foi questionado se ele tinha ligações com o Daniel Vorcaro e ele disse que não tinha nenhum tipo de ligação com o Daniel Vorcaro, a não ser encontros casuais em eventos, encontros eventuais aí, como tem com outros empresários. Aí passa-se 2 dias, o próprio Antônio Rueda revela que o escritório dele, Rueda e Rueda, tinha um contrato com o Banco Master. E cá entre nós, eu não estou condenando aqui que alguém tenha um escritório de advocacia e que vá prestar serviços ou que estava prestando serviço para Daniel Vorcaro, desde que seja lícito, né? Tudo esclarecido, contrato, tudo, origem do dinheiro, enfim, ninguém está condenando isso. Mas esses políticos do Brasil, eles estão acostumados e principalmente
depois de tudo que nós vimos acontecer no Brasil, Operação Lava Jato, Petrolão, esquemas em todas as áreas, e político parece que não fica preso nesse país. Não é isso? E aí o que acontece? Esses caras, eles se dão ao papel de sou uma figura pública e não quero dar esclarecimentos, não quero prestar contas. Só que aí o que acontece? Eis que o presidente do União Brasil, como está aí, ó, de centrão, me aparece dizendo que trabalhou para Daniel Vorcaro, para o Banco Master. Quem não tinha contato nenhum, agora diz que realmente trabalhou através do escritório de advocacia Rueda e Rueda. E não é um pequeno volume de trabalho. Não dá para esquecer 1000 audiências. Você já parou para pensar o que são 1000 audiências? Protocolos, mais de 20 mil. Das 1000 audiências, desses 20 mil protocolos, 400 acordos foram formalizados. Aí eu fico pensando, alguém que tem um volume de 1000 audiências, fez 20 protocolos, fez acordo, 400 acordos entre o Banco Master, e clientes, enfim, quem está processando o Banco Master e quem o Banco Master está processando, consegue esquecer assim da noite para o dia. Eu até penso que o que eu vou falar aqui tinha algum efeito para até ontem. Até ontem, ok. A partir de agora, com Daniel Vorcaro fechando delação premiada, isso perde o efeito para mim. Mas para mim, até ontem, quem tivesse qualquer ligação com Daniel Vorcaro era para estar usando as redes sociais, fazendo discurso, aí nos parlamentos, ou dando entrevista e dizendo, rapaz, não é que eu tive um negócio com esse cara? Porque, meus queridos, não é mais fácil? Pelo menos a minha mãe, segundo as diretrizes da minha mãe, é melhor você me contar do que eu ficar sabendo pelos vizinhos. Não é? Então seria melhor com que os políticos que são agentes públicos, e eu estou falando de político, que são agentes públicos, fizesse uma declaração, isso para mim, como eu disse, valia até ontem, dizendo, olha, eu estive com Daniel Vorcaro e nunca ninguém vai falar, tive um relacionamento criminoso com Daniel Vorcaro, mas que desse algum esclarecimento, porque uma hora ou outra vai respingar no ventilador toda essa sujeiraiada aí e vai acabar afetando a vida de políticos. O problema é, nós temos uma sensação de impunidade que afetou a população, nós não acreditamos na justiça, e os políticos, posterior a isso, acreditam também que não há política nesse Brasil, o povo não acredita, não há justiça nesse Brasil, o povo não acredita na justiça, eu vou fazer o que eu bem quero da minha vida. E não é bem assim que funciona. Inclusive, esse ano nós temos eleições e é a hora de você, eleitor de todo o país, dar um basta. É a hora de você não votar em deputado estadual porque o teu vizinho, por exemplo, está correndo o risco aí dele ser eleito e ganhar um emprego. A não ser que o cara seja um cara gente boa, não é? Eu não estou dizendo que ninguém pode conquistar o seu voto, não pode, mas faça você a análise. Para de votar em pessoas que até aqui estão destruindo o estado de Rondônia, destruindo o Brasil. Olha para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa foi vereador, comprou voto, todo mundo com telha, tijolo e ora máquinas, para as propriedades aí, saiu comprando, todo mundo foi eleito vereador. Aí daqui a pouco foi prefeito ou foi candidato a prefeito, aí você vê a vida do cara, foi prefeito, destruiu a cidade e agora você vai votar para deputado estadual. Foi deputado federal, eu estou fazendo uma escala, tá bem? E você vai votar para deputado, foi estadual e você vai votar para deputado federal. Quem são os candidatos de Rondônia ou os pré-candidatos nesse momento a deputados estadual, deputados federal, Senado?
e também ao governo. É a hora da gente pensar que essa turma só está lá porque nós os colocamos lá. E cá entre nós, você sabe muito bem, a Câmara dos Deputados, ela é a casa do povo. Então, eu e você, quando chega na casa do povo, nós somos bem-vindos. Qual é a situação da Câmara dos Deputados? É te receber. Por quê? Porque é a sua casa. Mas você não pode ir lá. De segunda a sexta, você está trabalhando, né? Uma vez ou outra, quando você tem férias, você fala, vou conhecer a casa do povo. Para você que não pode ir para a casa do povo, né? Nós enviamos os nossos representantes. A gente tem que ter essa consciência. Nós enviamos os nossos representantes. E você vai enviar vagabundo para te representar? Eu penso que esta eleição vai ser uma espécie da população dando troco. Porque cá entre nós, o escândalo, a corrupção e o derramamento de dinheiro voltou ao Brasil. A corrupção está, de uma certa forma, destruindo o nosso país, como sempre destruiu. A corrupção, ela mata, falta dinheiro na saúde, na educação, tá bem? Um filho seu, um parente seu, Deus te livre, mas, ou até mesmo você, eu corro esse risco, acaba sofrendo de repente um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, você precisa de uma UTI, não tem, meu irmão, não tem. São poucos hospitais em qualquer lugar do Brasil. Às vezes tem na capital, nos interiores não tem, em cidades maiores. E aí você entra numa fila de espera, cheia de critérios, e cadê a saúde? Cadê o dinheiro? Está na maracutaia desses que eram para cumprir a lei e nos representar. São 8h10 aqui pelo horário de Rondônia. Eu quero me despedir de você que está aqui na programação da Terra FM. No YouTube, a gente tem um bônus aí de aproximadamente uns 10 a 15 minutos. Continue com a gente no YouTube, é rapidinho. Nós estamos despedindo aqui da rádio e continuamos no YouTube. Tá gostando do papo? Tá gostando do que você tá vendo aqui? Coloca aí na programação musical, no rádio, e vem pro YouTube assistir a gente. Não saia da Terra FM, não. Dá para você fazer as duas coisas. Sintoniza no rádio aí e continua aqui no YouTube com a gente. Beleza? 7h11, 8h11 agora, a gente vai liberar então aí para a programação da nossa querida Simone. Uma programação musical, Bom Dia Terra, o clima lá em cima, energia, mais informações aí para você continuar o seu dia lá em Alto Astral. Com o Alto Astral lá em cima. Bom dia, Jornal da Terra. Volta segunda-feira, 7 da manhã, aqui na Terra FM. Valeu! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Muito bem. Para você ligado aqui na nossa programação, sejam bem-vindos. Você que está acompanhando aqui o Jornal da Terra, a gente vai continuar falando de todas essas tretas aí que está acontecendo aí no nosso Brasil, tá bem? A partir de agora, então, aqui dando sequência com a nossa programação aqui no YouTube, beleza? Lá na rádio tudo certo, a locutora lá vai entrar fazendo o programa e a situação é essa, beleza? Sejam bem-vindos aí ao nosso programa, bem-vindos aqui ao Jornal da Terra, só fazendo lá só fazendo uma pequena configuração lá no computador lá e já era, tá bem? É isso aí. Bem-vindos. Agora sim, em definitivo, apenas aqui no YouTube, nós temos ainda conteúdo exclusivo aqui, mas antes, deixa eu falar com a galera do YouTube, rapidão. Abraço para minha querida Gladys, está aí com a gente. Obrigado, Gadeza, direto dos Estados Unidos. Francisca Souza, tudo bem, Flor? Seja bem-vinda aí ao Jornal da Terra, ela que está com a gente todos os dias, tá bem? Tô adicionando aí como moderador, depois eu vou mandar uma mensagem, tá bem?
porque aqui no Jornal da Terra é um pouquinho diferente lá do meu canal pessoal. Por enquanto, deixar as duas aí como moderadora para ajudar a cuidar aí do chat da rádio, beleza? Vamos dando sequência aqui então, para você que está ligado comigo, vamos tocando o barco por aqui, tá certo? Presta atenção. Ficaram felizes aí com esse acordo entre Daniel Vorcaro, que já está explodindo tudo em Brasília, mudando aí os rumos, né, da nossa política, mudando os rumos aí de algumas decisões. Presta atenção nisso daqui. Gilmar Mendes deve votar para mandar para manter Daniel Vorcaro preso, com divergência na fundamentação. A gente sabia, né, eu até penso que o ministro deveria ter votado primeiro, né? A conversa de bastidor, a gente não pode afirmar isso, é que o ministro votaria contrário, tá? A questão da prisão do Daniel Vorcaro. E parece que o entendimento dele é que ele será favorável ao voto, né? Deve fazer algumas argumentações ali, algumas observações, mas me parece que algo mudou, tá bem? O STF, a segunda turma, já formou a maioria para manter o Daniel Vorcaro preso, o que deixou o Daniel Vorcaro muito brabo, né? Bravo, deu porrada na parede lá na cela, inclusive transferiram ele de cela, colocaram ele numa ala da saúde, numa cela com vidros, onde os agentes, né, poderiam estar cuidando dele, né? Inclusive, nas primeiras noites ele dormiu com as luzes acesas, para você ter uma ideia. Por quê? Ele achou que o STF iria blindá-lo, que alguns amigos dentro do STF ou que pessoas de fora estariam, de uma certa forma, conseguindo fazer com que os ministros o blindassem. Foi surpreendido, a prisão foi mantida. O prazo para o voto do Gilmar Mendes sobre a prisão do Daniel Vorcaro termina nesta sexta-feira, dia 20. O decano ainda pode se manifestar, mas a maioria já consolidou a decisão na segunda turma. Independente se o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, votar ou não, tá bem? A respeito aí da prisão, votar favorável ou contra, a prisão já será mantida porque já se formou a maioria. Então o voto do Gilmar Mendes, ele é um voto vencido, caso ele queira votar para que o Vorcaro não continue preso, tá bem? Ainda com algumas informações agora de última hora, Daniel Vorcaro relatou reunião com a Anitta, o irmão dela, e também empresários de bet. Meus queridos, quem mais? Tá bom? São 4 amigos meus, sócios de um negócio de bet. Anitta e o irmão. Foi o que disse Vorcaro sobre encontro em mensagens interceptadas pela Polícia Federal. Na verdade, pouco me importa a relação do Daniel Vorcaro com a Anitta, né? Mas é só para explanar aqui para vocês até onde chega, né? Será que você também está aí no esquema do Banco Master? Será que você também está no esquema do Banco Master? Eu posso falar por mim, né? Vocês se lembram daquela vez que no episódio do Chaves, olha o meu exemplo, né? Bobo, mas funcional. Todo mundo pegou catapora. E aí o Chaves ficou sem pegar a catapora. No final do programa, o Chaves... O que foi, Chaves? Todo mundo pegou catapora, as manchinhas, só eu que não peguei. Eu queria ter pegado catapora. Né? E sobre essa questão aí do Banco Master, todo mundo é envolvido. Daqui a pouco vai virar meio que... né, vai ficar fora de padrão. O cara ser político, artista, empresário, que não esteja ligado nessa questão do Banco Master, né? Mas o crime não compensa. Por mais que nós tenhamos uma sensação de injustiça, uma sensação de impunidade nesse país, é fato que o crime não compensa. Daniel Vorcaro, um empresário rico, um empresário acostumado com o luxo, né? Está usando uma calça bege, bem brega, um corte de cabelo
de presidiário, já não tem mais aquele cabelão bonitoso, sedoso, né? Agora tem um cabelo ceboso, né? Seja como for, né? Aquela barba bonita já não existe mais, né? Agora o que tem é um homem preso e lutando, né, para se defender, que ele tenha acesso ao devido processo legal e que cumpra-se a lei e a justiça na vida dele. Ele tem aí muito a se explicar, mas é muito, inclusive financeiramente falando. Ele tem uma dívida com o país, tá? Ele tem uma dívida enorme. A fraude é bilionária. É bilionária. Tem gente aí no Brasil que, se por um acaso, né, tivesse intermediado aquela venda, não sei se intermediou, mas a conversa é que ficaria bilionário por ter participado aí da intermediação da venda do Banco Master. Se políticos estariam ficando bilionário, é bi, tá bom? Imagina Daniel Vorcaro, né, como estaria. Então, meus queridos, a gente tem que continuar fazendo pressão aos políticos de bem desse país, para que eles possam continuar atuando para que a justiça brasileira seja feita e para que agora, né, tudo que for delatado pelo Daniel Vorcaro possa ser explorado na justiça e também politicamente. É a hora em que Daniel Vorcaro colocar a boca no mundo. É a hora dos políticos também agirem, reagirem, criticar quem tem que se criticar, nos ajudar com informação, de manter a população informada sobre tudo que acontece nos bastidores de Daniel Vorcaro. Senhoras e senhores, para você que está ligado aqui com a gente, 9 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília, 8h20 pelo horário de Rondônia. Um grande abraço a vocês. Quero convidar vocês para estarem acompanhando toda a programação da Rádio Terra FM, para você que tem acesso, né, aí no estado de Rondônia. Para você no restante do Brasil, tem um aplicativo, né, chamado Terra FM, você pode acompanhar a rádio, tá bom? Ao vivo. Terra FM 89.9. Baixe o aplicativo. De repente você gosta de ouvir músicas, é uma rádio bem popular, toca grandes músicas aí. E continue conhecendo um pouco mais sobre a Terra FM aqui no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Terra FM 89.9. Beleza? Grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus. Segunda-feira, 7 da manhã pelo horário local de Rondônia e às 8 pelo horário de Brasília. Estaremos ao vivo aqui nesse canal. Beleza? Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.